João, capítulo 16, o versículo 30, o 31, o 32 e o 33. A partir do versículo 30, Evangelho de João capítulo 16, versículo 30 até o 33. João, depois de Lucas, vocês vão achar? Depois de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, João, antes de Atos do Apóstolo. João capítulo 16, versículo 30 até o versículo 33 para a nossa meditação. O tema dessa mensagem que eu coloquei hoje, eu titulei essa mensagem No mundo tereis aflição. Nós sabemos que a palavra de Deus não esconde nada de nós, né? Ainda que o homem muitas vezes pode querer prometer tantas coisas, a palavra de Deus ela não esconde, mas ela promete vitória. Amém? Então o versículo 30 nos diz assim: agora conhecemos que sabe tudo e não precisa de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa. Me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Não podemos sentar? Então, nós podemos ver que quase no finalzinho do ministério de Jesus, aonde os discípulos chegam até ele e diz para ele que agora eles reconhecem que ele é verdadeiramente o Cristo, né? Eles dizem aqui: não precisamos de que alguém te interrogue, porque isso cremos que saíste de Deus. Então, durante a caminhada, naquele momento, os discípulos fazem uma declaração que acreditariam naquele momento que realmente Jesus era o que saíste de Deus, era o Filho de Deus. Embora já estivesse andando com Jesus há muito tempo, mas ainda não conhecia Jesus direito. E nós podemos ver nos dias de hoje, muitas pessoas caminham, dizem caminhar com Jesus, às vezes estão até mesmo dentro das igrejas, mas ainda não conhecem o Senhor, ainda não tiveram um momento com o Senhor, né? Ainda não tiveram um particular com Deus. Muitas vezes seguem por ouvir a palavra, mas nós temos que ter um particular com Deus, entender os propósitos de Deus nas nossas vidas. E muitos no dia de hoje ainda não entendem. E o versículo 31 diz: respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Nós que andamos em conformidade com a palavra do Senhor, né? Jesus ele veio do Pai, e ele sabia que jamais o Pai o deixaria só. E nós aqui nessa noite estamos mediante a palavra do Senhor
em uma aceitação à palavra do Senhor. E se nós estamos aqui é porque o Senhor se faz presente aqui. E se Jesus está presente conosco, é sinal que nós também não estamos só. A partir do momento que nós deixamos Jesus entrar dentro do nosso coração, trabalhar em nossas vidas, que muitas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor, falamos, mas não deixamos Jesus entrar no nosso coração. E se nós não permitirmos que Ele entre, infelizmente nada poderá acontecer, porque a Bíblia diz que Jesus Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Agora o inimigo não, ele pula, ele não pede permissão. Aonde ele acha uma brecha, ele entra. Agora Jesus ele bate, e muitas vezes ele tem batido em nossos corações, tem tentado falar conosco, e nós não damos ouvido à palavra do Senhor. E ele diz aqui no versículo 33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Então Jesus estava dizendo aos discípulos: não se preocupem, porque se vocês estiverem em mim, vocês vão ter paz, mas também vão ter tribulação. Nós vamos seguindo aqui no tópico B. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós vemos vários pregadores pregando a teologia da prosperidade, que você faz campanha, você faz isso, aquilo, e você está isento de tudo. Não, a palavra do Senhor, ela é bem clara. Jesus diz que aquele que não tome a tua cruz e não nega a si mesmo, não é apto para o reino de Deus. Não tem reino de Deus sem cruz. E nós sabemos que cruz, quando Jesus carregava aquela cruz, ela feria os seus ombros. Nós podemos ver que os ombros de Jesus sangravam, porque machuca. Aquela cruz era pesada, e além de ser uma cruz pesada, aquela cruz não foi feita para Jesus, aquela cruz foi feita para Barrabás, para o inimigo. Mas todo ano, antes da Páscoa, era a tradição judaica soltar um preso. E quando prenderam Jesus, naquela ocasião, Barrabás não tendo opção, ele pega Pilatos não tendo opção, ele pega Barrabás e Jesus e pergunta para a multidão: qual dos dois quereis vós que eu solte? A multidão: crucifica Jesus e solte Barrabás. Aquela mesma multidão que seguia Jesus, aquela multidão que via Jesus curar, via Jesus transformar água em vinho, tantas coisas, e agora se voltam contra Jesus. Mas Jesus jamais ele fugiu da sua responsabilidade. Jesus sabia que a responsabilidade dele estava em levar aquela cruz, porque aquela cruz que pesava mais nos ombros de Jesus não era somente aquele madeiro. Ali Jesus estava carregando toda a maldição da humanidade. Jesus estava carregando toda a maldição espiritual, toda a enfermidade espiritual. Ali naquele momento, naquele trajeto ali daquela cruz, ali o inferno estava em guerra com Jesus. Jesus estava em guerra com o inferno. Para quê? Para que ele pudesse levar aquela cruz, para que ele pudesse ser pendurado naquela cruz e ser considerado maldito, porque naquela época todo homem que era pendurado numa cruz, ele era considerado por todos como maldito, e Jesus se fez maldito por todos nós, para que hoje nós estivéssemos aqui adorando e glorificando o seu nome, amém? Porque se ele não tivesse passado por aquele processo, ele não teria vencido o mundo.
Assim como Adão no jardim do Éden não conseguiu vencer as tentações e acabou entregando tudo ao adversário, e a partir daquele momento foi de lá para cá, onde todos nós nascemos na sequela do pecado, fomos gerados no pecado, fomos concebidos no pecado e vivemos com a sequela do pecado. Não tem quem possa falar hoje que é santo, porque santo é só aquele que está à destra do Pai, Jesus, aquele que carregou aquela cruz, passou pela morte e ressuscitou por si próprio. E quando fala que no mundo tereis aflição, o que acontece? O sofrimento do cristão não deve tornar um motivo de tristeza e nem de desânimo que venha parar na caminhada, porque a Bíblia nos garante que ainda que tenhamos tribulação, mas Jesus ele venceu o mundo por nós, ele garantiu a vitória por nós. Mas o que acontece hoje, que às vezes por falta de fé, por falta de alguma intimidade com Deus, nós começamos na caminhada, e no decorrer da caminhada, com as coisas que vão acontecendo, nós vamos deixando Jesus de lado, nós vamos desanimando com os problemas, nós vamos enfraquecendo muitas vezes com algumas coisas que vão acontecendo. Muitas vezes nós não temos suporte para ouvir uma palavra verdadeira que vem de Jesus, e muitas vezes entristecemos. Mas o apóstolo Paulo, ele encoraja seu filho Timóteo. Timóteo era o filho na fé de Paulo, aonde Paulo depositava toda a confiança nele. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: olha, Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Quando Paulo diz para Timóteo: olha, Timóteo, sofre comigo como um bom soldado de Cristo, naquele momento o apóstolo Paulo estava preso em Roma por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho. Paulo era um homem que tinha um domínio, comandava a guarda toda, ali tudo sobre o seu comando. Era um homem que tinha toda a autoridade, conhecia todas as leis judaicas, era um homem que estudou nos pés de Gamaliel, o maior teólogo daquela época. Era um homem que perseguia os cristãos, mas quando ele teve um encontro com Jesus, indo para Damasco, Jesus aparece aquele clarão, e Jesus diz: Paulo, 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 por que tu me persegues? E diz a palavra que naquele momento Paulo caiu e não viu mais nada, e foi levado para a cidade. Nós vamos adiantar mais um pouco. E quando Paulo é levado ali Paulo aceita a Jesus, porque Paulo era um homem muito bravo. Ninguém teria coragem de pregar o Evangelho para Paulo. Paulo foi um dos homens que presenciou a morte do diácono Estevão, quando foi apedrejado ali. Paulo estava presente, ele era autoridade ali naquele momento, ele presenciou tudo. Paulo foi o que deu autoridade à invasão a Jerusalém, onde invadiram Jerusalém, e os discípulos dispersaram, cada um saiu para um lado. Filipe desceu para Samaria, outros foram para outros lados. Então Paulo foi um dos homens que perseguiu muito o Evangelho, mas chegou uma hora que ele teve um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro verdadeiramente com Jesus, quando nós deixamos Jesus falar conosco, nós sabemos que nós nunca mais seremos a mesma pessoa. Aí eu pergunto: Paulo tinha uma vida boa,
Mas quando ele aceitou Jesus, será que ele continuou naquela vida que ele tinha? Não. Quantas vezes Paulo foi açoitado na cidade que ele ia? Quantas vezes Paulo era expulso? Às vezes não tinha onde dormir. Passou a ser um missionário de Cristo, levando a palavra para todos os lugares aonde o povo jamais conhecia. Mas era um homem que nunca desistiu. Então ele diz para Timóteo: sofre comigo, porque eu estou preso, mas como bom soldado de Cristo, nós havemos de chegar do outro lado da batalha. Quantos pode dizer amém? Como soldado de Cristo nessa noite, nós temos que ter posição, nós temos que ter fé, e acima de tudo, irmãos, nós temos que ter disposição para realmente falar com Deus. Nós podemos relatar biblicamente que Deus jamais ele deixa de ouvir o nosso clamor. Aquele povo ali no Egito estava sendo escravizado 400 anos, mas só que aquele povo, eles nunca resolveram se ajuntar e fazer um clamor a Deus. Eles só viviam lamentando, levando chibatada, dizendo que estava ruim, lamentava e dizia que Deus é esse que nós servimos, que não nos ouve, não faz nada, mas eles nunca faziam nada para chamar a atenção de Deus. Aí nós vemos aqui no versículo, Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim: então disse o Senhor, com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exastores, porque conheço o seu sofrimento. Deus só se voltou para o povo do Egito quando o povo se junta. Aí junta o povo e automaticamente eles tomam uma decisão diferente. Olha, até aqui nós temos murmurado, até aqui nós temos reclamado, até aqui nós temos feito tantas coisas, vamos mudar o nosso quadro agora. Estamos sofrendo, estamos sendo escravizados, mas vamos juntar todo mundo e vamos levantar um clamor a Deus. E quando a igreja levanta um clamor a Deus, não existe inferno, não existe demônio que possa resistir um clamor da igreja a Deus, aleluia. Muitas das vezes nós reclamamos, nós murmuramos, queremos deixar Deus, mas Deus muitas vezes não é culpado das coisas que acontecem em nossas vidas. Agora o que acontece é que muitas vezes, ao invés de nós levantarmos um clamor a Deus, nós achamos melhor murmurar, nós achamos melhor deixar de vir na casa do Senhor, deixar de buscar a Deus, e com isso nós vamos enfraquecendo, e vamos perdendo as nossas forças, e vamos cada vez mais nos tornando escravos do mundo, aleluia, aonde o inimigo tem se tornado muitos escravos, é no alcoolismo, é nas drogas, é na prostituição, é em tudo quanto é coisa. Nós vemos que o mundo já é escravo, o mundo está vivendo sobre uma opressão que não consegue enxergar aquilo que Deus tem reservado para eles. Por quê? Porque não conhece a palavra. Mas nessa noite nós conhecemos a palavra. E Jesus mesmo no seu ministério, Jesus era filho de Deus, Jesus estava à destra de Deus lá no céu. Ele não precisava descer até aqui a terra, ele não precisava
era santo, ele não tinha pecado. Mas Deus, quando olha lá em cima, Ele olha a humanidade e diz que Deus amou o mundo de tal. Vocês tentam achar a maneira tal em qualquer dicionário que vocês não vão encontrar, porque não existe o tamanho de tal. Poderia dizer assim: Deus amou o mundo que resolveu, tá? Deus amou o mundo e achou melhor salvar o mundo. Não, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo do quê? De tal maneira. Uma coisa infinita. Você pode procurar o tal no dicionário que você não vai achar. Que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que creem, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Amém? É por isso que nós estamos aqui. E Jesus vindo ao mundo, não é porque ele era filho de Deus que ele não ia sofrer, não. Ele se fez homem, se fez carne e começou a padecer também na sua caminhada ministerial. Jesus começou a ser julgado, Jesus começou a ser apontado também. Jesus passou por várias perseguições, mesmo sendo filho de Deus. Toda a autoridade estava com ele, mas ele queria mostrar para nós que ele ia vencer o mundo como homem, para que nós também pudéssemos vencer o mundo, aleluia, para que nós pudéssemos ter força para vencer essas tribulações, as coisas do dia a dia de nossas vidas, para que nós possamos crer que nós também, com Cristo na frente, nós podemos todas as coisas, aleluia. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra? Se Deus é por nós, contra nós não existe. E Jesus foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. Isaías capítulo 53, no versículo 3, nos diz: era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Era homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era um homem também que sofria e não era valorizado mediante os homens. O povo não aceitava, por quê? Porque Jesus veio de Nazaré, e Nazaré era uma cidade muito pobre, uma cidade muito humilde, e eles esperavam que o rei viesse de um palácio, viesse da descendência de um outro rei qualquer, e de repente aparece um homem de Nazaré, dizendo que é filho de José carpinteiro, e filho de Maria, e dizendo que é Jesus, o Filho de Deus. Jamais os homens aceitariam aquilo, não aceitaram de jeito nenhum, e começaram a perseguição em cima de Jesus. Portanto que os judeus até hoje não aceitaram Jesus. Nós podemos ver essa guerra ali na Síria, aonde os Estados Unidos está envolvendo, a Rússia também está querendo se envolver. Eu quero dizer, meus prezados irmãos, que quando estourar a terceira guerra mundial, a igreja não estará mais presente aqui. Quantos pode dizer amém comigo? A igreja não estará. Jesus vem buscar a sua igreja, e aquilo ali é uma guerra bíblica. Não tem como, nunca vai chegar a um determinado acordo. Mas uma coisa eu digo: aqueles que servem a Deus, ainda que o mundo esteja em guerra, ainda que o mundo esteja no maior caos possível, dentro do nosso coração tem que gerar paz, a paz do Espírito Santo. Este Espírito
que habita dentro de nós, aleluia. É esse Espírito Santo que tem nos dado visão, tem nos dado discernimento para discernirmos a palavra de Deus. Nós não temos que nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós não temos que dizer que somos cristãos só aqui dentro da igreja. Nós não temos que pegar na mão do irmão e da paz do Senhor só aqui dentro da igreja. Não, nós temos que mostrar isso lá fora também, porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro todos somos só Espírito. É fácil chegar a paz para o irmão e dizer: olha, Jesus te ama. Mas eu quero dizer, quando ele estiver lá fora, na roda de amigo, ou você estiver numa roda de amigo, você chegar e dizer: olha, a paz do Senhor, meu irmão. É isso que nós temos que ter. E hoje em dia, quantas pessoas têm envergonhado do Evangelho de Deus? Quantas pessoas não têm levado essa palavra? Quantas pessoas estão perecendo lá fora por causa da palavra de Deus? Pessoas morrendo por falta de conhecimento da palavra. Vou dar um exemplo aqui, um testemunho para os irmãos. Quando eu era solteiro, jovem ainda, nós tínhamos a escola dominical 8 horas da manhã e terminava 10 horas da manhã. E 10h30 nós tínhamos um culto que a gente fazia no presídio ali de São Lourenço. Não sei se alguém conhece o presídio de São Lourenço ali. E a gente fazia um culto no presídio. E eu gostava muito de ler, sempre eu li, eu tenho muitos livros em casa, sempre gostei de ler. E ali aquelas pessoas, aqueles presidiários, eles ficavam esperando o domingo para que nós fôssemos ali louvar, levar uma palavra, ouvir eles, porque o homem hoje, o coração do homem é ruim. Se nós dependêssemos do coração do homem para ser salvo, jamais nós seríamos salvos, porque o homem tem um coração ruim, o homem não sabe perdoar, mas Jesus ele perdoa. Pode ser aquele que estiver lá no lamaçal do pecado, aquele que estiver lá no fundo do poço, quando ele levanta a mão, estende a mão para o Senhor tira ele de onde ele está e coloca no lugar de honra, e honra ele como vaso na casa de Deus, aleluia. E tinha um jovem que chamava Enéas. Esse jovem estava cumprindo ali uma pena, e eu dei um livro para ele, emprestei um livro para ele, do David Wilson, um escritor americano. O livro chamava A Cruz e o Punhal. Não sei se alguém já leu esse livro. Ele começou a ler aquele livro, e aquele jovem começou a se interessar, e nós começamos a evangelizar aquele jovem, e ele foi evangelizado, aceitou Jesus, tudo. E com o tempo eu fui para outra cidade, depois eu casei, aí fui para o Rio de Janeiro, morar no Rio. Aí quando foi um dia eu estava indo para São Lourenço, o ônibus para ali em Resende, ali naquela parada que tem em Resende, e quando eu estou tomando um lanche, chegou uma pessoa do meu lado, bateu no meu ombro e disse para mim: o senhor lembra de mim? Eu olhei para ele e falei: não. Falou: tem certeza? Eu falei: tenho. Ele falou: o senhor lembra daquele Enéas que você entregou um livro para ele lá na cadeia, chamado A Cruz e o Punhal? Eu falei: não é possível que é você. Ele diz: eu estou vindo da convenção de pastores lá do Rio de Janeiro agora. Olha o poder da palavra de Deus, irmão. Estava vindo de uma convenção de pastores, era pastor, estava pastoreando uma igreja, uma pessoa que estava dentro do presídio, sentenciado, a sentença dele foi diminuída, não sabemos como, mas foi diminuída. Ele saiu dali e é um pastor anunciando a palavra
ele teve um particular com Deus. Ele deixou Deus trabalhar na vida dele. E quando nós temos um particular com Deus, as coisas na nossa vida, ela toma outra direção. Não adianta murmurar, não adianta questionar. Se com Deus está difícil, sem Deus é pior ainda. Eu já passei por cada situações que eu achava que não tinha saída, mas quando eu dobrava o joelho, quando nós orávamos, nós não entendíamos como, mas o Senhor, Ele colocava um caminho mediante aquele deserto. Isaías capítulo 43, versículo 19 diz: eis que porei um caminho no deserto, porventura não saberá que sairá a luz, e colocarei rio no ermos. Quando fala caminho, você já viu o deserto ter caminho? Pessoa que está no deserto, ele fica perdido, ele só tem miragem. Mas o Senhor, lá em Isaías 43, 19, ele diz: eis que porei um caminho no deserto. Não importa o deserto que nós estivermos passando, mas o Senhor está dizendo: eis que porei um caminho, e porventura não sairá luz. Porque para bom caminho, nós temos que ter uma luz para guiar o caminho. Como que eu vou seguir um caminho se eu não tiver uma luz para saber para onde eu estou indo? Quantas pessoas estão seguindo caminhos errados? Por quê? Porque não tem a luz do Espírito Santo, não tem o brilho do Espírito Santo para conduzi-lo. Mas eu quero dizer nessa noite que o Espírito Santo nessa noite está colocando a luz no caminho para que nós possamos prosseguir nessa noite. E diz a palavra: e colocarei rio no zelo, e colocarei o rio no ermo. Rios no ermo. Ermo significa deserto. Alguém já viu o rio no deserto? Mas se Deus fala que Ele põe, Ele põe. Aleluia, Deus, eu creio. Deus é Deus. Se Deus fala que Ele coloca, Ele coloca. E nós não temos que interrogar Deus, nós temos que aceitar. Queira ou não queira, Deus é Deus. Quando Satanás tentou ali Jesus no deserto, assim que Jesus começou seu ministério, todo mundo é tentado, todo mundo é perseguido, irmãos, tá? Não tenta murmurar. A única coisa que nós temos que fazer é pegar firme na palavra de Deus para que nós possamos resistir. A Bíblia diz: resistiu o diabo e ele fugirá de vós, porque ele é covarde. Se você resistir, ele foge. Agora, se você recuar, ele vem para cima. Agora, resiste, ele diz: eu creio no poder do Deus que eu sirvo. Para trás de mim, Satanás, não tem quem pare na sua frente. Aleluia, porque o nosso Deus é maior. Então são essas coisas que nós temos. Jesus, ele sobe no deserto. Primeiro o inimigo diz para ele: transforma essas pedras em pães, você é o Filho de Deus. Ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Palavra essa daqui, irmãos, nós temos que viver da palavra. Quer ter vitória na palavra. O diabo, não sustentando que ele não para na primeira, ele leva Jesus num lugar e diz para ele: se tu me adorares somente uma vez, eu te darei tudo aquilo que tu está vendo lá embaixo. Ele só pediu uma adoração. Sabe por quê? Quando você adora a primeira vez, você adora a segunda, você adora a segunda, você adora a terceira. Jesus diz para ele: para trás de mim, Satanás, adorará somente o Senhor teu. Ele quis dizer para Satanás: Satanás, só tem que adorar o Senhor teu Deus. Queira ou não queira, Ele é seu Deus. Você é criatura. Adorará somente o Senhor teu Deus. E é esse Deus que nós adoramos nessa noite.
2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Portanto, não te envergonhas do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo dos sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, meus irmãos, não tem Evangelho sem sofrimento. O sofrimento, o que acontece? Ele requer paciência. E hoje ninguém mais quer pagar preço na igreja. Ninguém quer ter paciência na igreja. Hoje ninguém quer submeter a nada na igreja. Qualquer coisa. Irmãos, não é Deus que precisa de nós. É nós que precisamos de Deus. Mas tem pessoas que acham que é Deus que precisa dele. Ele fala, não vou mais, não vou voltar. Irmãos, com você ou sem você, Deus é Deus. Hoje a gente pergunta para as pessoas, você quer aceitar Jesus? Eu vou pensar. Deixa eu pensar. Teria que ser o contrário. Jesus, o Senhor quer me aceitar? Porque eu faço isso, eu faço aquilo. Às vezes eu falo mal, às vezes, Senhor, eu murmuro, às vezes, Senhor, eu falo demais, e eu não sou uma pessoa tão certa. Será que o Senhor me aceita? Teria que ser assim, irmãos. Mas não, tem pessoas que acham que Jesus é mercadoria, de sobra, quando sobra no ceado, oferecendo. Quem quer? Você não quer? Leva hoje. Não, Jesus não é assim não. Jesus é uma coisa muito preciosa na nossa vida. São poucos que vão ter o privilégio de estar naquele dia com Ele, porque são poucos que têm coragem de dizer, Senhor, eu te aceito dentro do meu coração, Senhor. Eu abro meu coração para ti, Senhor. Eu rasgo meu coração para ti, Senhor. Nem todos têm a coragem de dizer isso. E muitos, por pequenas coisas, abandonam aquilo que já conquistou 80%. Falta às vezes 20 ou 10% para conquistar. Ele abandona tudo e volta lá no final da fila de novo, sendo que às vezes ele já estava próximo, era o segundo para receber a bênção, mas por causa de uma coisinha à toa, volta lá atrás de novo, aí vai começar tudo de novo. Irmãos, para que isso? Se nós temos um Deus ao nosso lado todo o tempo. Tiago capítulo 5, versículo 10, fala assim, irmãos, tomai como exemplo de sofrimento e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que chamamos bem-aventurados que suportaram aflições. Ouviste da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Aquele homem que enterrou 10 filhos no mesmo dia, Jó, aquele homem que ficou com uma lepra, abandonado, sozinho, só tinha um caco de telha para se coçar, mas aquele homem, ele confia no seu Deus. Abandonaram ele, mas a mulher dele abandonou, mas ele continuou. E qual foi o final de Jó? Deus multiplicou, deu o dobro dos filhos que ele tinha, e diz que as filhas de Jó eram as moças mais formosas daquelas províncias que tinha. Restituiu tudo novamente para Jó. Agora quem que entende isso? Mas é Deus que faz, irmão. Eu não tenho que entender, eu tenho que deixar Deus fazer. Não é questão de querer entender. O que acontece no dia de hoje, estamos encerrando, é que o nosso adversário, nós temos um adversário muito grande chamado diabo, Satanás, que luta contra a igreja.
O apóstolo Pedro tinha muita experiência no que se refere a tentações induzidas por Satanás. Nós sabemos que nós vivemos em duas dimensões: a dimensão material e a dimensão espiritual. Muitas vezes nós estamos sofrendo, angustiados, vamos no médico, tomamos remédio, tomamos tantas coisas, não adianta. Aquela angústia, aquele espírito depressivo parece que não quer sair de nós. Mas sabe por quê? Porque o nosso tratamento é espiritual. A nossa alma está sedenta, a nossa alma está precisando de alimento, e muitas vezes nós queremos mandar remédio só para o nosso corpo, queremos tratar do nosso corpo, mas esquecemos que nós temos uma alma, que nós temos que alimentá-la também. A nossa alma tem sede, ela tem fome da palavra, e a palavra é a palavra de Deus, aleluia. É nessa parte que nós temos que ter discernimento, porque nós temos que alimentar também a nossa alma. Glória a Deus. Quantas pessoas tomando remédio e mais remédio, pessoas em estado depressivo, de manicômio, em tantos lugares. Se você for lá e fizer um trabalho de libertação, 80% cai tudo em demônio. Porque são pessoas que estão com a alma podre, com a alma dominada. Por quê? Porque nós temos uma luta muito grande. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos diz assim: sejam sóbrios, vigiai. Sóbrio significa seja consciente, esteja consciente, não lerdeie e vigie. Seja sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Ao que resistir, firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Essa luta não é só nossa na igreja, essa luta é em todo lugar aonde tem um povo que adora a Deus. É um povo que está passando por lutas, perseguições, porque já estamos no final e o inimigo já está vendo que está se aproximando, e agora ele está avançando dentro das igrejas, ele está atacando os cristãos, ele quer de qualquer forma fazer o que ele pode fazer para parar. Mas eu digo nessa noite, se Deus é por nós, não tem nada que possa nos parar nessa caminhada em que nós estamos empenhando, seguindo a Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Porque com a queda do homem, quando Adão cai lá no jardim do Éden, erra, peca, o que ele faz? Ele entrega o domínio do mundo a Satanás. Ele perdeu, porque Deus criou o homem, não foi? Deus não criou o homem para ser dominado. Deus não criou o homem para ser cauda. Deus criou o homem para ser cabeça. Deus, quando criou Adão, Deus diz: olha, você vai tomar conta de tudo, você vai administrar tudo, tudo está em tuas mãos. Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para ter um contato com o homem. A Bíblia diz que Deus aparecia toda virada da tarde e falava com Adão. Adão entrega tudo e perde tudo. Mas eu digo uma coisa: quando ele entrega, aqui em João 12 de tempo fala, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, quando Jesus ele passa por aquela cruz, aquilo que Adão tinha entregado, Satanás tinha a chave da morte, Satanás tinha a chave do inferno, foi encerrado. Jesus
Primeiramente, irmãos, a morte não tocou em Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é. Se a morte tivesse tocado em Jesus na cruz, Jesus era pecador. Quando Jesus não aguenta mais, ele diz assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito, espírito de vida. Quando o nosso espírito de vida sai, nós passamos pelo processo da morte. E quando Jesus entrega, que ele desce ao inferno, ali ele toma a chave da morte e a chave do inferno, e ali ele dá autoridade à igreja. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite com essa autoridade. Quantos pode dizer um amém nessa noite? Amém? Vamos colocar de pé, pedir para minha esposa louvar a Deus comigo. Nessa noite nós estamos aqui porque Jesus tomou a chave da morte, a chave do inferno. Jesus deu autoridade.